Boa noite a todos. Agradecer muito a presença de vocês nesse que vai ser o nosso primeiro debate de uma série de debates para a gente conversar sobre a nossa obra, comentários ao Código do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Hoje, então, com o Eduardo Citolin, com a Fabiana Figueiró, com a Luciara Fantinel e com a Luísa Falkenberg. Queremos realmente dar as boas-vindas. Daqui a Alessandra, a Fernanda, o Leonardo, o Ricardo, o Sérgio. Então, damos as boas-vindas em nome da GAI, da diretoria da GAI, dos associados. Quero aproveitar e convidar quem ainda não está associado à GAI a fazer parte. Para nós vai ser uma honra tê-los conosco. E, quero começar, então, apresentando a biografia da Fabiana Figueiró e do Eduardo Citolin, que vão falar das disposições gerais, artigos 1º a 13 do Código Estadual de Meio Ambiente. A Fabiana é advogada associada e presidente da GAI, mestre em Direito Ambiental pela UFRGS, especialista em Direito Ambiental pela PUC e em Direito Criminal pelo IDC, conselheira do Conselho de Meio Ambiente da Fiergs, com destaque em Environment nos anuários da Legal 500, Leaders League, Análise Advocacia 500, diretora da União Brasileira da Advocacia Ambiental e coordenadora da área ambiental do Souto Correia Advogados. O Eduardo Citolin é advogado, vice-presidente da GAI, mestre em Direito pela PUC, especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela URGS e em Processo Civil pela Academia Brasileira de Direito Processual Civil, cofundador da Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Ambiental Empresarial e da União Brasileira de Advocacia Ambiental, e ele é professor em cursos de extensão e pós-graduação. Passo a palavra, então, ao Citolin para iniciar em relação às disposições gerais do Código Estadual de Meio Ambiente. Obrigada, Citolin. Obrigada, Suzane. Uma muito boa noite a todos vocês. É sempre uma alegria aqui a gente poder reunir essa turma bacana aqui da GAI, né, em que pese todo esse contexto aí muito triste que a gente está sendo atingido em virtude dessa pandemia aí. Eu fico feliz que a gente consiga estar hoje aqui e consiga dar um pontapé inicial aí nesse projeto tão legal, né, que envolve essa série de debates aí nesse livro que a gente lançou no final do ano passado. Eu vou botar aqui na tela uma apresentação. Vocês estão vendo? Sim. Sim, tá perfeito. Tá bem. Como vocês podem ver aí no slide, a Fabiana Figueiró e eu, a gente vai tratar, então, desse capítulo envolvendo as disposições gerais. Aí a gente começa já aqui trazendo aquilo que a gente chamou de algumas curiosidades a respeito dessa parte do livro, né? Esse é o maior capítulo aí, em termos de dispositivos, ele é bem longo, são mais de 80 itens, né? Contando artigos, parágrafos, e os incisos neles relacionados, né? Nesse capítulo, muitos incisos, na verdade, eles possuem cara de artigos próprios, né? Que são absolutamente independentes aí um dos outros, né? Ele também é o maior capítulo em termos de número de páginas, ele tem 33 páginas, quase 10% do livro a respeito desse capítulo, e ele ainda apresenta praticamente todos os conceitos do código, né? Ainda que de uma maneira bem sucinta e bem inicial, por tratar basicamente dos conceitos, né? E justamente pelo tamanho aí e pela a grande variedade de assuntos, ele acabou sendo um capítulo que lá na largada, quando a gente fez a divisão dos temas, gerou aí muito pouco interesse, né? Salvo engano, posso estar cometendo alguma injustiça, mas acho que não houve nenhum interessado nele. Mas eu e a Fabiana, a gente resolveu abraçar esse abacaxi aí, descascar ele também,
até porque a gente, como organizador do livro, ali, junto com o Alexandre Burman, a gente teria que ler todos e revisar todos os outros comentários, então a gente poderia pegar muita coisa aí que tivesse sido trabalhada pelos demais autores, para enriquecer esse capítulo das exposições gerais, como de fato tentamos fazer, né? É claro que a gente não vai falar aqui hoje sobre os 80 itens, até para não correr o risco de matar algum de vocês de tédio aí, mas a Fabiana e eu, a gente separou alguns pontos que a gente queria comentar, ainda que de uma maneira bem sucinta, porque o tempo também é curto. Mas o objetivo aqui não é apresentar o livro, apresentar o capítulo inteiro, é chamar a atenção aí de vocês para alguns pontos que vão poder ser aprofundados aí na leitura da obra, né, que a propósito, né, está à venda aí nas livrarias e no site da editora, né? Eu e a Fabiana, a gente vai fazer uma apresentação conjunta, comentando esses pontos destacados. Por isso, eu já passo a palavra para ela, né, para ela também fazer as primeiras considerações aí, e logo em seguida a gente já comentar aí o primeiro dispositivo que a gente destacou para vocês. Muito. Pode passar, Citolim, por favor, para o próximo slide. Uhum. Muito boa noite, então, a todos. É um grande prazer estar aqui, né? Apesar desse momento que enfrentamos. Discutimos dentro da associação e entendemos que precisamos seguir. A ideia aqui, como o Citolim falou, é passarmos por alguns pontos que nos parecem mais relevantes em relação ao novo código, quanto a esse título 1. Esse é um título que tem muitas definições que são bastante técnicas, e é sempre um desafio, né, para aqueles advogados que têm um pouco mais de juízo falar sobre temas técnicos, né? Eu tento me colocar sempre entre os advogados que têm algum juízo, e por isso eu quero saudar aqui muito especialmente o geólogo Ivan Luiz Zanetti, que vejo que está nos assistindo. O Zanetti muito gentilmente contribuiu em uma revisão em um determinado momento aqui dos nossos comentários, porque nós tínhamos algumas inseguranças, né, no sentido de não estarmos adentrando demais em alguns aspectos que fogem da nossa especialidade. Então, já convido aqui os presentes e aqueles que tiveram a oportunidade de ler o capítulo, que se eventualmente identificarem aqui alguma impropriedade do ponto de vista técnico, nos alertem, porque nós pretendemos fazer uma segunda edição revisada e poderemos adequar e aprimorar esses pontos. O primeiro item que eu gostaria de abordar diz respeito à questão das áreas alagadiças. Falar sobre áreas alagadiças requer que a gente analise também o dispositivo que trata a respeito de banhados, que, por sua vez, guarda uma forte relação com o dispositivo que trata sobre áreas de preservação permanente. Começando por áreas alagadiças, vale dizer que o conceito da lei nova, ele repete o que constava na lei anterior, o que, na minha opinião, não tem nenhuma impropriedade. Acho que está correto esse conceito. Ele não trata aqui de nenhum espaço que seja protegido. Nós estamos tratando aqui de áreas que têm características de umidade, né, de áreas úmidas. Vejam que tem 3 pontos, na minha opinião, que são importantes, né, de serem lidos aqui quando se trata de áreas alagadiças. Nós estamos tratando de locais, de terrenos que se encontrem temporariamente, né, então aqui o conceito de temporariedade é bem relevante, saturados de água, sendo que essas águas, elas são decorrentes da chuva, ou seja, nós não estamos falando aqui de nenhum elemento geológico ou natural desses locais. E essa característica, então, de área úmida, ela decorre de uma má drenagem, portanto, nós temos aqui algum critério físico que faz com que essas áreas detenham essas características. Esse conceito, por sua vez, pode passar, por favor, Citolim. Ele precisa ser lido, então, em conjunto com o conceito de banhados, né? Enquanto as áreas alagadiças, elas podem se submeter aqui a processos de intervenção, porque, como eu disse, elas não são protegidas, e a gente pode confirmar isso na medida em que nós vamos até a lei 6766, que trata sobre parcelamento do solo. Aquela lei tem um dispositivo específico que fala, né, que áreas que passam por processos de contenção de águas, elas podem sim ser objeto de parcelamento e de utilização, desde que elas se submetam a processos de engenharia que garantam o escoamento.
Então, áreas alagadiças, né, uma ideia que de requisitos que são físicos e que são temporários e que podem, sim, sofrer intervenção, desde que se submetam a quesitos técnicos que garantam aqui a segurança e afastem riscos nessa utilização. Por sua vez, o conceito de banhados, ele é diferente, né? A gente precisa olhar a questão dos banhados com especial atenção, porque são espaços protegidos, né? E apenas a legislação do Rio Grande do Sul trabalha com as áreas dessas características, tratando-as como áreas protegidas. O conceito anterior de banhados, constante lá na lei de 2000, ele era um conceito bastante amplo e que, como muitos sabem, gerava uma série de discussões e de conflitos interpretativos. Vou ler para vocês o conceito anterior, nós não colocamos no slide, mas ele dizia que banhados são extensões de terras normalmente saturadas de água, onde se desenvolvem flora e fauna típicas. Ou seja, é um conceito amplo. Naquele momento do Código de 2000, o que se buscava fazer era uma interpretação em contraponto com o conceito de áreas alagadiças, mas ainda assim, muitos conflitos surgiam para a caracterização dessas áreas. No Código Novo, a gente tem uma previsão que ela é bastante mais adequada do ponto de vista técnico, porque ela trabalha com a ideia aqui de ecossistema úmido, né? Então vejam que nós estamos falando aqui de uma característica ecossistêmica dessas áreas. Temos a inclusão de um conceito geológico que diz respeito à ideia dos solos hidromórficos, que são aquele tipo de solo que possui características orgânicas bastante presentes e que, segundo me explicaram meus amigos geólogos, elas demoram, né, uma condição aqui temporal bastante grande para se formarem, portanto, elas não serão decorrentes de mero intervenções antrópicas que mudem as características desses locais. Eles são naturalmente, né, então aqui a ideia de que nós não temos uma intervenção humana que gera essa característica, eles são naturalmente alagados ou saturados de água, e aqui se exclui, então, as situações efêmeras. Esses espaços, ainda segundo o novo conceito, ele trabalha com a ideia da existência de fauna e de flora típicas. Não são aqui quaisquer espécies de fauna e flora, são espécies típicas que terão, então, características e peculiaridades definidas em regulamento. Esse conceito final ele é bastante interessante, porque na medida em que se fala aqui em definidas em regulamento, eu entendo que esse conceito, essa definição presente no inciso 13, ela abarca completamente aquela previsão constante na resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que foi aprovada em 2018, e que trabalha com a ideia do que seriam, né, aqui os requisitos para se caracterizar banhados urbanos. Já encerrando a minha fala a respeito desse assunto, importante que se diga que a resolução do CONSEMA, que, portanto, na minha opinião, aqui foi completamente abraçada e acolhida pelo novo código, ela foi pensada no âmbito do Conselho Estadual na medida em que nós tínhamos um problema muito grande para a caracterização dos banhados urbanos. Por quê? Porque um decreto estadual que tratou da regulamentação, né, da forma de inscrição no cadastro ambiental rural de imóveis rurais, portanto, ele trouxe já em função dessas dificuldades interpretativas constantes no Código de 2000, ele trouxe um conceito de banhados. Só que aquele conceito, ele se adequava a áreas rurais. Na ausência, né, de critérios mais específicos para a caracterização de banhados, muitos órgãos ambientais e agentes públicos passaram a adotar o conceito de banhados presente no decreto e que se estabelecia e se pensava para áreas rurais, também para áreas urbanas. Ora, em áreas urbanas, nós temos características geográficas, de intervenção humana, de obras de entorno, que fazem com que essas áreas elas tendam a ter muito mais acúmulo de águas, o que acabava fazendo com que vários espaços fossem, então, considerados banhados e, portanto, protegidos, ainda que não tivessem essas características. Dito isso, vale aqui referir ainda a minha opinião, e isso a gente coloca nos comentários aqui ao novo código, de que aquele conceito previsto no decreto que tratava do CAR, ele precisa, sim, ao contrário da resolução do CONSEMA, ele precisa ser revisitado a partir do que consta no novo código, pelo fato de que nós aqui estamos falando
de uma lei que ela é uma lei em sentido estrito, né? Ela veio da Assembleia Legislativa, portanto, é hierarquicamente superior ao decreto, e também pelo fato de que há uma norma superveniente. Acho que, em linhas gerais, aqui, os pontos que eu teria para colocar a respeito de banhados e de áreas alagadistas seriam esses. Eu só complemento. Se tu tem alguma complementação, Citolin. Isso, como bem dito aí pela Fabiana, essa diferença aí entre áreas alagadistas e banhado é um ponto muito de especial importância aqui para quem atua na advocacia ambiental. É preciso ter muito cuidado, né, ao classificar uma área úmida aí como um banhado. Até pouco tempo atrás era muito comum aí alguns profissionais tomarem um ambiente pelo outro e isso acabar, né, gerando uma classificação jurídica equivocada desses espaços. A gente costuma brincar que não raras vezes aí grandes poças d'água, né, acabavam sendo classificadas como banhado, que era muito ruim para todo mundo, né, especialmente para os proprietários que se viam aí impedidos de dar qualquer destinação, pelo menos para aquela parcela do imóvel, e muitas vezes obrigado aí, inclusive em garantir a manutenção de um espaço que que ambientalmente não fazia muito sentido, né? Então, a boa notícia é de que na linha, conforme a Fabiana falou, na linha da resolução do CONSEMA 380 aí, o novo código, então, dá a sua parcela de contribuição para que esse equívoco, né, de considerar uma área, qualquer área úmida como um banhado, ele aconteça cada vez menos, né? O próximo ponto aqui que a gente destacou é o item que fala sobre, o inciso que fala sobre os marismas. Esse é um inciso bem interessante por vários motivos, né? Primeiro, que por mais que os marismas já fossem classificados como APPs lá pelo antigo código, né? Mais precisamente ali no artigo 155, né, do antigo código, até então eles simplesmente não possuíam nenhum conceito legal aqui definido, pelo menos na legislação do Rio Grande do Sul, né? No novo código, os marismas, assim como os banhados, né, continuam sendo definidos como áreas de preservação permanentes aqui do Rio Grande do Sul, uma característica bem regional, né, uma peculiaridade, na verdade, bem regional. Mas agora, além de estarem previstos ali no artigo 144, junto dos banhados como APPs, eles ganham essa conceituação aqui, que é uma conceituação mínima, né, desse inciso 37 aqui do novo código. É bem verdade que a ausência de um conceito legal até então não era tão grave, né, em virtude de que os marismas, eles aparecem também definidos lá no Código Florestal, né, onde eles são denominados de marismas tropicais e persalinos, né? Se não me engano, no inciso 14 lá do artigo 3º, né, eles aparecem associados ali aos apícolas e salgados, né? Mas a grande diferença é que lá eles não são considerados como áreas de preservação permanentes, né? Mas sim como áreas de uso ecologicamente sustentável, né? Nacionalmente, inclusive, o mais comum é a gente identificar esses ambientes associados com os manguezais, que não ocorrem aqui no Rio Grande do Sul. Trata-se de um ambiente ali que se identifica, grosseiramente falando, até a altura de laguna, né? Mas os marismas, né, entretanto, conforme a gente vai ver ali, um capítulo específico que trata bastante sobre o marisma vai ser o capítulo da flora e da vegetação, que foi feito pelo Juliano Deboni, pela Suzane e por mim, vai abordar melhor esse tema, né? Mas o que dá para dizer é que ele ainda é muito pouco detalhado, né? E a identificação e o enquadramento dele ainda são muito precários, tá? Isso talvez aconteça pelo fato de que os marismas conhecidos aqui no Rio Grande do Sul, eles se encontram ali na Lagoa dos Patos, e que a lagoa é ainda muito pouco ocupada, né? Muito diferente da ocupação que ocorre na faixa litorânea, né? Onde isso não acontece, né? Até porque o nosso litoral aqui é bem marcado pela a duna frontal aí que impede, né, a criação desse tipo de ambiente, tá? Acho que eu posso passar para o... Tu tá no mudo, tá, Fábio? Pode passar, Citolin, não tem comentários aqui. Bom, então, abordando rapidamente, um outro ponto que nós escolhemos aqui para conversar com vocês diz respeito à licença ambiental. Vou dar uma corrida
né, porque a gente tem que passar em seguida a palavra para os colegas que vão falar sobre o próximo capítulo, mas o que eu destacaria aqui em relação à questão da licença ambiental e da definição constante no novo código é que nós temos uma alteração bastante apropriada, no meu ponto de vista, na medida em que nós saímos, né, de um conceito que entrava em discussões aqui que são muito mais doutrinárias, né, de estudiosos a respeito de qual é a natureza jurídica da licença ambiental, para praticamente reproduzir nessa nova lei um conceito que se molda a partir da resolução do CONSEMA 237, que trata sobre licenciamento ambiental. É importante que se diga, né, nós não temos ainda uma lei nacional, uma lei federal que trate sobre licenciamento, existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados já há alguns anos. Esse projeto de lei, ele tem um conceito de licença ambiental que é diverso do conceito que nós temos no novo código, então aqui talvez no futuro tenhamos aí algum tipo de disparidade, mas nada que me pareça ser problemática, né, se aquela versão que está em discussão na Câmara for aprovada. O que interessa dizer aqui é que a natureza autorizatória trazida pelo texto anterior, ela era um tanto quanto equivocada, na minha opinião, né? A gente pode aí se socorrer, e nós fizemos isso nos nossos comentários, de autores bastante renomados na área ambiental, que estudam o tema já há muito tempo, como é o caso do jurista Edson Milaré, e o doutrinador Edson Milaré, ele traz, então, essa percepção de que a licença ambiental, ela tem, sim, característica de licença, né? Então, ela não é um mero ato autorizativo e que, portanto, não goza aí de maior estabilidade. Pelo contrário, né, quando o legislador usou o termo licença, quando ele fez isso apropriadamente, né, a ideia aqui é garantir uma certa estabilidade aos empreendedores, não que a licença ambiental não possa ser revisada diante de algumas condições, mas isso não deve ocorrer a partir de um mero juízo discricionário, então, aí de conveniência e oportunidade do agente público. Pelo contrário, né, caso se verifique aqui mudanças extremamente relevantes e que possam efetivamente levar a uma necessidade de revisão de licença ambiental, o mínimo que se espera ou que deve acontecer é uma fundamentação bastante profunda e motivada do ponto de vista técnico e legal. Não poderia ser diferente, né? Nós sabemos hoje que as licenças ambientais, elas passam a ser aí o coração, né? Um dos documentos principais de diversos empreendimentos e se prestam aí, passam por um processo extremamente complexo, moroso, caro, envolvem projetos bastante relevantes e o mínimo que precisa se garantir aqui para o empreendedor é uma segurança jurídica, uma estabilidade na condução do seu negócio. Citolin, não sei se tem algum comentário. Acho que licença, o nome já diz, é uma licença, né? Não é uma autorização. Como todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, a licença ambiental acaba sendo, sim, um ato administrativo vinculado, né? O que é aquele que, se atendido aos requisitos previstos na lei, né, não tem como ser negada pela administração pública, sob pena de estar a administração cometendo uma ilegalidade, né? O que não ocorreria nas autorizações, que daí sim, né, o poder público não estaria obrigado a agir aí conforme a solicitação que lhe seria dirigida, né? Então, acho que efetivamente é uma correção de um erro, na minha opinião, um erro grosseiro aí que se cometia no código anterior. O próximo ponto aqui que a gente separou é o das áreas de preservação permanente, né? Aqui também teve um importante ajuste em relação ao código anterior, né? A redação antiga possuía alguns equívocos. O primeiro, na nossa avaliação, é de que a norma revogada, na verdade, não trazia uma definição de APP. Se vocês lerem ali o quadro que está à direita no PowerPoint, não tem uma definição de APP. Na verdade, o que se fazia era simplesmente uma preocupação em restringir a exploração, é louvável até, mas dentro dos conceitos não seria o correto, mas de restringir a exploração dos recursos existentes nesses espaços e regular, então, como se dariam as restritas hipóteses de supressão, restritas até hoje, inclusive, né?
e é nesse particular que a antiga disposição mais se distanciava aí da realidade e acabava muito mais confundindo do que esclarecendo alguma coisa. Pois ela exigia ali, vocês podem perceber na redação antiga, a realização de um estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental para qualquer tipo de intervenção, né? Ela dava a entender isso, o que muitas vezes acabava sendo uma exigência absolutamente desproporcional, né? A gente bem sabe que se fosse levado ao pé da letra, a grande maioria dessas pequenas intervenções, que muitas vezes são necessárias, seriam impossibilitadas, né, pela exigência do EIA-RIMA, que a gente sabe que é enormemente burocrático, envolve altos custos e tudo mais. Não é por menos que a gente tem a Constituição Federal, lá no artigo 225, exigindo esse tipo de estudo somente em casos que envolvam, né, atividades lá potencialmente causadoras de significativa degradação ao meio ambiente, né? Independentemente de envolver intervenção em APP ou não. Então, o EIA-RIMA é um caso à parte, né? A atual redação do Código, então, ao contrário disso, retirou essa esdrúxula exigência aí envolvendo o EIA-RIMA e passou a se preocupar efetivamente em trazer um conceito sobre o que são as áreas de preservação permanente, né? E assim como já faz o Código Florestal, traz aquilo que é a essência desses espaços, né? Que está no DNA dessas áreas, aquilo que torna elas efetivamente dignas de tamanha proteção jurídica, né? Que é justamente a função que elas exercem, né? Então, assim, sem se tratar de um ambiente natural e sem exercer uma função ambiental relevante, não há que se falar em tratamento jurídico de APP, né? Simples assim. E isso não é novidade, né? O professor Paulo de Bessa Antunes já disse isso há muito tempo, né? E ele denomina isso de condições constitutivas das APPs, né? A função ambiental que ela exerce, né? Então, acho que andou bem o legislador aí em trocar um conceito pelo outro e trazer aí o DNA, que é justamente essas funções que as APPs exercem. Legal, Stolinho. Acho que aqui tem um ponto interessante também da gente abordar, que é o fato de que a gente conseguiu aqui, né, que a sociedade optou, através do Poder Legislativo, por tirar, né, do sistema jurídico uma previsão que era o que eu vi algumas pessoas falarem, né, durante a discussão do projeto de lei, um dispositivo coringa, né, aquele dispositivo que ninguém aplica, que está lá quietinho, que as pessoas nem lembram, que ele não faz nenhum sentido do ponto de vista técnico, do ponto de vista prático, mas que quando se precisa, né, ou se por algum motivo quer buscar elementos para eventualmente barrar algum tipo de projeto de empreendimento, você puxa ele da cartola e traz ele como algo que precisa ser considerado, porque afinal de contas é uma previsão legal. E o caso, né, desse dispositivo aqui que tratava sobre a necessidade de se exigir aí a RIMA para qualquer intervenção em APP, ele ia exatamente nesse sentido. Eu costumava brincar que lá no escritório, quando a gente, né, ia fazer análise de risco para clientes em novos projetos, aquelas empresas que não eram do Rio Grande do Sul, a gente precisava aqui abrir, né, falar da legislação federal e abrir um tópico específico para falar das peculiaridades da legislação gaúcha, e entrava essa questão do EIA-RIMA, que não fazia nenhum sentido, mas a gente tinha que dizer, não, é que no Brasil tem jabuticaba, no Rio Grande do Sul a gente tem algumas outras frutas que eu não sei nem que nome a gente pode dar. Então, acho que, de fato, aqui foi uma evolução bastante importante, interessante. Legal. Esse próximo ponto aqui também a gente colocou junto, na verdade, esses dois incisos, justamente que assim, junto, me parece que junto com as áreas alagadiças ali, com a distinção entre áreas alagadiças e banhados, são os mais importantes aí, presentes nessa parte inicial do código, né? Em que pese ser algo também absolutamente intuitivo, né? Para não dizer que é algo óbvio, a não compreensão desses dois conceitos aqui traz problemas práticos enormes aqui, né? Então, como vocês podem perceber, fica absolutamente claro aqui que as expressões conservação e preservação, elas não podem, em hipótese alguma, serem tratadas como se fossem expressões sinônimas, né? Conservação, ao contrário de preservação, permite uma exploração sustentável dos recursos naturais, mas permite a exploração, né?
o que se denota claramente ali no inciso que lança a mão ali do termo utilização de recursos. Com isso, a gente pode afirmar que as referências feitas ao longo deste código, ao termo conservação, como aquelas que estão presentes lá no artigo 218, que tratam do gerenciamento costeiro, elas devem ser lidas à luz da definição apresentada aqui nesses incisos. Eu imagino que isso ainda vai dar muita discussão, né? Discussões que não deveriam acontecer, de pessoas que não vão estar bem atentas aqui às definições dos próprios conceitos aqui, com que a lei exige que, quando tu vai interpretar ela, que tu interprete ela de acordo com as definições nela efetivamente previstas, né? E a gente sabe também que, ao contrário de conservar, preservar significa muito mais, então, do que conservar, e elimina qualquer tipo de interferência humana, né? Por isso que a gente fala em áreas de preservação permanente, né? Então, são conceitos bem diferentes que nos parecem aqui bem importantes e que sejam óbvios e intuitivos. Pode passar, Stolin. Correndo aqui com o tempo, eu até sugiro, tá, que, enfim, eu fale mais um slide, eventualmente mais um, para que a gente possa passar a palavra, então, para os colegas, e, se for o caso, a gente trata dos outros dispositivos durante o debate. Outro aspecto interessante diz respeito à Mata Atlântica, não vou aqui me aprofundar muito, não só pelo tempo, mas também porque esse capítulo, junto com o capítulo que trata do bioma Pampa, né, um capítulo único, ele foi aqui comentado pelos colegas Gustavo, Paula e Carolina, de uma forma muito interessante. Nós teremos também um webinar específico com eles. O que eu gostaria só de pontuar em relação à questão da Mata Atlântica é que, nesse aspecto também, né, o novo código, ele se adequou, né, à legislação federal, na medida em que nós saímos de um conceito que destoava do constante na Lei 11.428, para um conceito que é muito mais restrito, né? Ele simplesmente fala a respeito daquele bioma com delimitação, proteção e utilização disciplinada pela legislação federal, ou seja, né, eu vou me valer aqui do que consta na Lei Geral da União para definir se determinada vegetação, então, possui as características e se enquadra nos quesitos da lei federal, para fins de estabelecer o seu uso. E aqui, importante que se diga, né, a questão da delimitação geográfica, aquela lá definida pelo mapa do IBGE, é bastante pertinente, bastante importante. Diria, e imagino que o Gustavo vai falar sobre isso, junto com a Paula e a Carolina, lá na frente, que com esses novos conceitos, colocamos uma pá de cal em cima da discussão que existia e que, na minha opinião, era equivocada, no sentido de que valeriam muito mais as previsões da legislação estadual, né, leia-se o Código de 2000, Código Florestal Estadual e decretos regulamentadores, do que o previsto na norma geral da União. Em relação ao Pampa também, passamos a ter pela primeira vez, então, uma definição, ainda que bastante tímida, acho que se perdeu aqui um espaço de avançar em relação ao tema, mas, de qualquer forma, pela primeira vez, a definição de Pampa passa a constar na legislação do Estado. Nós já tínhamos aqui algumas normas tratando do assunto, né, uma emenda constitucional na Constituição Estadual e um decreto também, né, o decreto que eu comentei, que trata sobre as inscrições no Cadastro Ambiental Rural. Beleza, a gente separou também mais um ponto, que aí é fora do artigo 2º, que são os conceitos, que é o artigo 8º, que vai trazer aquela ideia de prevalência do interesse comum sobre o interesse privado, né? Então, vejam que aqui nesse artigo, né, o artigo 8º acabou repetindo, então, uma parte, né, do que já dizia no artigo 9º, mas a parte positiva, né, desculpa, até não expliquei o que está escrito no 9º, né, no artigo, mas esse artigo aqui traz o que tem sido uma espécie de um mantra, né, para algumas pessoas, né, mas que no final das contas, se não for bem observado, acaba resultando em grandes injustiças, né? E esse mantra é aquele que diz que o interesse comum prevalecerá sobre o interesse privado, né?
Isso já existia lá no artigo 9º, mas no artigo 9º do antigo código, mas a parte positiva é que a atual redação, pelo menos, complementou de maneira importante lá o que estava estabelecido, trazendo uma ressalva, né? Algumas ressalvas bem importantes aí referentes à atenção aí ao direito de propriedade, né? Ao sigilo industrial e às técnicas produtivas, mas mais do que isso, né? E principalmente ali no parágrafo 1º, a exigência de que qualquer norma restritiva deverá ser editada, né, e no final das contas também interpretada de acordo com o princípio da proporcionalidade em sentido estrito, né? Na verdade, o princípio da proporcionalidade, que na verdade traz ali a proporcionalidade em sentido estrito, né? A necessidade, que estão escritas ali no parágrafo 1º, mas também a adequação, né, que a gente inclui aqui por conta própria, na verdade, por conta da doutrina especializada. Então, é muito importante, né, se ter muita cautela ao se repetir esse mantra por aí, porque, efetivamente, ainda que possa haver, em algumas circunstâncias, uma prevalência, né, a gente tem que sempre avaliar essa questão, sempre com o prisma do princípio da proporcionalidade. Obrigada, então. Eu sugiro que a gente encerre, né, falando rapidamente aqui sobre o artigo 13, acho que é o último, né, Stolim? Isso. Ele só faz uma referência aqui, né, no sentido de privilegiar ou de fazer com que a prioridade seja uma ação fiscalizadora muito mais pedagógica e de orientação do que propriamente de repressão e de imputação de penalidades. Esse dispositivo, ele vai na linha do que já dispõe a legislação federal, especialmente a respeito de micro e pequenas empresas, que, via de regra, não desenvolvem atividades aí que comportem um grande grau de risco ao meio ambiente. Pedindo desculpas, então, pela correria, né, e até em respeito aos colegas que irão falar depois, gostaria aqui de agradecer pela oitiva de todos vocês e registrar a minha satisfação e a alegria que foi não só fazer essa apresentação com o colega Stolim, mas também escrever esse artigo em parceria com ele. Muito obrigada. Para mim também foi uma honra. A Fabiana é uma grande colega que também muito me honrou aí com essa coautoria, essa coapresentação e também na organização do livro aí junto com o Alexandre. Eu passo, então, de imediato a palavra para a nossa mediadora aí, para a gente poder dar a sequência. Muito obrigado. Muito obrigada, Fabiana. Muito obrigada, Citolim. Excelentes exposições. Como entraram mais pessoas desde que nós iniciamos aqui a conversa, eu quero novamente agradecer, em nome da GAI, da diretoria e dos associados, a presença de todos, especialmente nesse momento tão difícil que a gente está passando da pandemia, o pior até agora. Faço votos que a gente passe por isso o mais rápido possível e que os familiares e amigos de vocês estejam bem. Para nós da GAI é uma honra imensa que vocês estejam conosco para discutir essa que é a nossa primeira obra coletiva de comentários ao Código Estadual de Meio Ambiente. Esse é o nosso primeiro painel de debates. Eu quero colocar também que o livro foi organizado pela Fabiana e pelo Citolim, que acabaram de nos dar a graça de uma da parte do que eles produziram para o livro, juntamente com o Alexandre Burman também na organização. Então, muito obrigada novamente, e quero dizer que ao final, agora eu vou passar a palavra para a Luísa e para a Luciara para falar do próximo capítulo, mas ao final a gente vai abrir para perguntas e debates de todos os nossos painelistas. Então, fiquem à vontade ou para colocar a pergunta por escrito, ou quem quiser falar pode levantar a mão, é só clicar ali em Raise a Hand, que a gente vai abrir ao final para que todos possam falar e a gente possa enriquecer o debate. Bom, agora então a gente passa para o capítulo 1, que é dos instrumentos e do planejamento, que compreende os artigos 14 ao artigo 19, e eu começo então passando a palavra para a nossa associada, a advogada Luísa Falkenberg,
que faz parte da diretoria da GAI. Ela é graduada pela URGS, pós-graduada em Master of Science in Legal Institution, da Universidade do Wisconsin, nos Estados Unidos. Ela é especializada em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela URGS, ministra cursos em Company e profere palestras na área jurídico-ambiental, é conselheira do CODEMA, Fiergs, representante da Fiergs na Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do CONSEMA, e foi nossa homenageada no último evento que tivemos o prazer de fazer pessoalmente, que pudemos estar todos juntos, foi a homenageada da GAI. Luísa, muito obrigada, e passo de imediato a palavra para ti. Muito obrigada, Suzane. É muito bom estar de novo com vocês aqui. Esse é um grupo que me entusiasma muito, eu sempre digo isso. É ótimo ter essa turma jovem assim tão entusiasmada trabalhando na área. Bom, eu tenho a apresentação aqui que eu gostaria de mostrar, porque eu tentei fazer algo assim bem sintetizado, né, enfatizado também, porque nós estamos tratando com 28 instrumentos, e aí seria impossível trabalhar com eles um por um. A primeira questão, o primeiro slide que eu quero mostrar, é que, quando eu fui estudar esses instrumentos, eu achei interessante não comparar apenas o código anterior com o código atual, mas também incluir a Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938, a lei, porque ela que instituiu, primeiramente, os instrumentos da política. Então, me pareceu interessante fazer uma avaliação até para ver como é que estava a evolução, como é que está o pensamento, e aí eu fiz essa composição, tentando colocar, pelo menos assim, cada instrumento naquilo que ele se sobrepõe, né? E eu consegui aqui verificar que houve uma evolução, nós temos hoje um acréscimo grande de instrumentos, e que, inclusive, acompanha muito a própria evolução da legislação ambiental, porque antes da política nacional, a gente vivia um momento de meio ambiente livre, em que ninguém tinha muita preocupação com a questão de proteção dos serviços ecossistêmicos e recursos naturais em geral. A partir de 80, depois de Estocolmo, que se começa realmente a pesar na legislação, e a 6938, que é de 81, ela inaugura isso. Então, nós começamos a ter instrumentos muito importantes para a implementação da política de meio ambiente. Aqui nesse quadro se pode ver que há uma forte apresentação nos instrumentos de controle. Isso é uma coisa que me deixa bastante preocupada, porque nós estamos atualmente numa fase mais voltada à questão do desenvolvimento sustentável. Inclusive, já temos bastante legislação nesse sentido, e nós precisamos evoluir nisso aí. E o que acontece? Se comprovou nesse período, em todas essas décadas, em que houve a primazia desses instrumentos de controle, que é o chamado período comando-controle, deu para se verificar que o controle não é uma forma de proteção ambiental efetiva. Na verdade, não se protege o meio ambiente só com esse tipo de medida controladora, de punição, de fiscalização, não é a melhor forma de se proteger o meio ambiente. Hoje se tem muito claro que os instrumentos de incentivo, eles realmente são muito mais eficientes. Quando se agrega valor econômico a algum produto, se passa a ter uma
posicionamento bem diferente na sociedade. Um exemplo bem simples disso é a questão das latinhas, né? Vocês lembram que as latinhas de cerveja viviam soltas por aí, as de refrigerante, e hoje não existem mais. Então, hoje nós estamos trabalhando numa linha de incentivo econômico, no caminho da sustentabilidade. Então, essa é a ideia, e quando se olha esse quadro, o que nós podemos ver é que ainda temos um forte peso com relação a instrumentos de controle, né? Planejamento é uma coisa que está se começando agora, e até foi muito interessante nesse código, porque no código anterior, o capítulo tratava só dos instrumentos, e esse acrescentou o planejamento, né? Então, já foi uma evolução. Mas nós ainda temos que evoluir mais na questão do incentivo, né? Então, esse quadro eu deixo para reflexão de vocês, nesse sentido de ver como se processou as mudanças com relação aos instrumentos nesse período. E agora eu queria fazer alguns comentários, começando pela questão da codificação. Nós tivemos já esse é o segundo Código do Estado, ele implantou uma série de melhorias, mas eu chamo a atenção da necessidade de nós atentarmos para a questão do código. O código, ele não tem a mesma facilidade de mudança de um outro elemento legal, legislador. E aí, o que acontece? Quando nós trabalhamos numa área como direito penal, por exemplo, a codificação ela é mais pacífica. Agora, quando a gente trabalha com área ambiental, em que estamos trabalhando com mudança tecnológica, o processo é muito rápido de mudança. Então, nós temos que acompanhar esse código com muito cuidado, muito de perto, para que ele não acabe ficando como estava o anterior, colocado de lado, porque muitas coisas, e até como o Citolin e a Fábio apresentaram, começaram a ficar totalmente desatualizadas. O planejamento, como eu comentei, ele é indispensável numa gestão ambiental. E os instrumentos são as ferramentas do planejamento. Então, foi muito importante, muito interessante essa introdução que foi feita. Com relação, ainda, volto a falar na questão do controle dos incentivos, esse código atual colocou um instrumento extremamente importante, que é o dos estímulos e incentivos. Então, parece que ele corrigiu aquela lacuna que existia. Só que eu comecei a fazer um levantamento rápido nos últimos anos, e o que eu pude ver é que a nossa legislação aqui no Estado, ela está repleta de textos legais com incentivos, desde incentivo financeiro para a exploração de potencial hidroenergético. A própria FEPAM lançou 2 resoluções muito interessantes, com desconto progressivo de taxa de licenciamento, que seria uma espécie assim de bom condutor, né? Também facilitando a questão de áreas degradadas com resíduo sólido urbano, teria o licenciamento 85% de desconto. A própria resolução do CONAMA, que tratou do licenciamento, lá em 97, ela previa a agilização do licenciamento para os empreendimentos que adotassem programas de gestão ambiental. Podemos citar ainda a própria lei de resíduos sólidos, a política nacional e a política estadual de resíduos sólidos, elas estão repletas de incentivos e estímulos, né? A lei estadual também aqui de 2012 trabalha na questão do tratamento diferenciado
para as empresas de sociedade civil que atuam em preservação, conservação e recuperação do meio ambiente, uma lei específica para isso. E vejo, isso é muito importante, porque aquelas empresas que trabalham, por exemplo, com resíduos de outras, que dão a destinação correta, elas têm uma importância muito grande. Agora nós temos, em 2021, né, a lei do pagamento por serviços ambientais, que está criando um mercado ambiental extremamente importante. Agora, o que eu vejo nisso tudo? Por que eu estou trazendo essa questão? Porque não é novo, o incentivo não é novo, isso já está na legislação. Agora, a implementação tem sido zero. E é isso que me preocupa, que esse instrumento de estímulos e incentivos fique apenas no código, dependendo de toda uma regulamentação que não venha a ser efetuada. O zoneamento, para mim, é fundamental, e aqui vocês viram que eu incluí, inclusive, um sócio econômico. Por quê? Porque eu acho que o zoneamento tem que abranger as 3 áreas, não só a ecológica e a econômica, mas também a área social. O zoneamento, ele é uma ferramenta indispensável no planejamento. Não se pode pensar em nada no Estado sem conhecer o zoneamento. Nós já tivemos casos de licenciamento de 2 atividades totalmente incompatíveis no mesmo local, exatamente por não existir esse zoneamento, não pôde ser identificado isso antes. Então, o que nós temos hoje? Ainda estamos no Estado trabalhando nesse zoneamento, e eu espero que ele siga a linha da política nacional, tratando harmonicamente o ecológico, o econômico, sem esquecer o social. É importantíssimo manter esse equilíbrio. Outra questão, padrões de qualidade. Isso aí vem sendo repetido em toda a nossa legislação. Só que, na prática, nós ainda estamos trabalhando com padrões de emissão e não padrões de qualidade. O que nós temos hoje? Nós temos normas que estabelecem o máximo que se pode poluir sem causar prejuízos maiores. Mas isso não são padrões de qualidade, como estava previsto desde a lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Uma questão que o Citolin abordou, e que eu acho bem interessante de chamar a atenção, é que foram corrigidos conceitos como gerenciamento, que, na verdade, uma coisa é gerenciamento, a outra é gestão, e aqui o código conseguiu aperfeiçoar isso, e também essa questão de separar preservação e restauração de conservação. São conceitos diferentes e que precisam ser entendidos dessa forma. Um ponto que me pareceu fundamental e que o código deu cobertura foi a questão das áreas contaminadas. Nós temos problemas muito sérios no Estado e que não são resolvidos, principalmente pela falta de segurança jurídica. Então, isso sendo contemplado no código e com uma legislação superveniente, eu acredito que vai ser corrigido. Com relação ao licenciamento ambiental, o Código de 2000 já tinha acrescentado à Lei da Política Nacional a necessidade de licenciamento também para desativar empreendimentos. E o Código atual acrescentou, além disso, a localização. Então, se amplia o leque do que necessita licenciamento dentro das atividades produtivas, né? Isso é bem interessante e eu acho que tem que ter muito cuidado, investir na questão do licenciamento nesse aspecto, porque uma LO bem feita, ela pode servir de instrumento de gestão para o próprio empreendedor, né? Porque ali ela tem todas as condicionantes, todos os indicadores necessários para a gestão do empreendimento. A fiscalização
eu acho que mais do que está no código, tem que prever um monitoramento, porque a fiscalização está muito ligada com a questão da punição. E o que acontece? É necessário que se monitore o empreendimento para, então, se ele não estiver cumprindo, entrar com a parte comando-controle, com a fiscalização e com a punição, mas não trabalhar só a fiscalização. E me parece que foi muito interessante a colocação do código, porque no momento em que eles enfatizaram e tentaram desburocratizar o licenciamento, eles estão permitindo um espaço maior para a fiscalização. E é isso que tem que ser, porque enquanto o corpo técnico fica muito preso fazendo análises de ILAs para fazer licenciamento, não sobra tempo para fazer monitoramento e fiscalização. Então, eu acho que foi muito interessante essa mudança, né, de sair desse enfoque do licenciamento para o enfoque do monitoramento e da fiscalização. Por último, concluindo, o que se vê? Que nós temos muitas leis, né, e isso é no país todo, mas aqui me referindo mais especificamente ao Estado. Nós temos conteúdo muito bom dessas leis, mas a implementação ela ainda está sendo muito deficiente. E é isso que eu acho que a gente tem que começar a investir, né? Porque nós ficamos aperfeiçoando muito a legislação, analisando muito a legislação e não estamos acompanhando a questão da implementação. Acho que passei 1 minuto só. Muito obrigada e fico à disposição. Muito obrigada, Luísa. Eu passo, então, a palavra para Luciara Mello Fantinel. A Luciara é advogada associada da GAI, mestre em Direito pela Universidade de Santa Maria, especialista em Direito Processual Civil, pós-graduando em Direito Previdenciário, membro na Comissão Especial de Direito Agrário e na Comissão Especial de Mediação, Arbitragem e Práticas Restaurativas da OAB da subseção de Santa Maria. Muito obrigada, Luciara. Passo a palavra para ti. Luciana, tá no mudo o teu áudio. Tem que abrir o áudio. Pronto? Aí, agora estamos te ouvindo. Obrigada pela apresentação. Gostaria de dizer que estou muito honrado em fazer parte da GAI, que é composta por exímios pesquisadores e profissionais na área. Como eu digo, e na hora que apresento o livro, e você, sempre digo, eu sou o peixe pequeno no meio dos peixes grandes. Então, muito obrigada. E a mim, eu recebi o convite pela Fabiana no 45 do segundo tempo, teve o problema do Covid, mas aceitei o desafio, porque, de fato, comentar essa lei foi um desafio para mim e creio que é uma lei muito importante no nosso estado. Então, a mim coube os comentários dos artigos 15 ao 19, que corresponderiam, então, ao antigo código, aos artigos 16 e 21. Não preparei slides, porque foi nos dado a ideia de 15 minutos, então vou passar como uma fala bem sucinta mesmo entre os meus artigos. Como comentou a Luísa, veio como uma novidade no código, o planejamento estar junto com os instrumentos. Acredito que isso veio a beneficiar a gente a entender melhor essas ferramentas, e tanto para a interpretação quanto para a implementação. Então, no artigo 15, que é o primeiro que vai falar em planejamento, ele contém 10 incisos, e esses incisos apresentam os objetivos que devem permear o planejamento ambiental, incluindo, então, dentre desses 10 artigos, a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente e articulação técnico-normativa, creio, sobre os aspectos ambientais. Então, a guisa de exemplo, pegar o pagamento por serviços ambientais, que a Luísa comentou,
O artigo 16, ele nos apresenta os instrumentos pelos quais devem nortear o Sistema Estadual de Proteção Ambiental, que é o órgão, esse órgão é coordenado pela SEMA e executor do planejamento ambiental. Então, tem-se que esse trata como as unidades de referência as bacias hidrográficas. Disso, eu me destaco, né, para a gente não elencar todos eles, o inciso 2º, que vai tratar sobre a compatibilização dos planos regionais de desenvolvimento com as diretrizes ambientais da região, emanadas do Conselho Estadual do Meio Ambiente, e a ponderação do parágrafo único com os planos diretores municipais. Chama atenção isso porque, ao que tange a implementação das leis específicas para o diagnóstico ambiental, uma vez que os municípios são responsáveis pelo licenciamento ambiental das atividades de impacto local. Então, do meu ponto de vista, é uma ponderação importante a se ter para se trazer ao local também a função da análise. O artigo 17, ele nos traz e aborda o planejamento energético do Estado, de onde se tem, então, a transparência para o Comitê de Planejamento Energético do Estado, a competência para a reavaliação e o redimensionamento da matriz energética do Estado. Isso é importante porque traz o condicionamento das deliberações ao CONSEMA, que vem estabelecer a delimitação e o regramento do processo de descentralização do licenciamento ambiental, se comunicando com os instrumentos, com os objetivos dados no artigo 15 e com a função de trazer, então, uma análise local também para discussão. Bom, após veio o artigo 18, e o artigo 18, ele aborda a priorização, a pesquisa e implementação de opções de energia alternativa, descentralizada e renovável para o planejamento da matriz energética do Estado, reforçando a ideia. Então, nisso é retomada a relevância, acredito eu, para o instrumento de zoneamento ecológico-econômico que se tem, e é repetido várias vezes durante o código, como um mecanismo de planejamento e ordenamento territorial para subsidiar as decisões, a constituição e a execução de políticas públicas frente às peculiaridades energéticas de cada região. E o último artigo que me coube foi o 19, e esse eu também trago como que ele reforça a relevância da articulação informacional, tanto dos órgãos públicos, quanto das entidades privadas, ou, vamos ver, as organizações não governamentais, para análise, controle e desenvolvimento da política ambiental. Então, retomando a fala da Luísa, quando ela pondera a importância, né, de ter sido trazido o planejamento como instrumento e daqui um pouco vai faltar esse incentivo, penso que essa articulação informacional, ela pode vir ser positiva, se for bem implementada, para a gente analisar melhor esses aspectos do código. Então, à vista disso, a partir do firmamento ao Sistema Estadual de Proteção Ambiental, como um sistema de dados e informações ambientais do Estado, tem-se o vislumbre de um mecanismo, quem sabe, capaz de materializar as disposições do SEMA. Para mim foi bem importante a vinda dessa articulação, e o que me chama atenção também é que a palavra planejamento, ela repercute no código durante 19 vezes. Então, ela, de alguma forma ou outra, vem como mecanismos também, e também indica como orientações ou soluções técnica, econômica e ambientalmente adequada. Então, em suma,
seriam esses 4 artigos que me coube. Não sei se falei muito rápido, a gente fica contando os minutos, né? Mas em tese em suma, eram essas observações. Pincelei bastante entre eles, porque também vem vários incisos, mas o que de fato me chama a atenção é um reforço a uma necessária articulação, que daqui um pouco foi deficiente ou ainda é, mas que pode vir, sim, como um grande avanço para a gente e para todo o meio ambiente como um todo. Da minha parte, eram esses artigos. Chegou a oscilar a internet ou não? Não, para mim aqui ficou tudo normal. Ah, perfeito. Muito obrigada, Luciara. Bom, agora então vamos abrir para perguntas e debates. Podem escrever as perguntas ali no Q&A ou podem levantar a mão para falar. Quando não tem pergunta, Suzane, porque estava muito claro, estava muito confuso, né? Espero que seja a primeira opção, ainda mais com esse monte de advogados na plateia que eu estou vendo pelo... Mas, pessoal, quero comentar que a gente colocou ali no chat o link da editora para quem quiser adquirir o livro. Então, só clicar ali, tá disponível. Qualquer Parabenizo dúvida, vocês pela divulgação. Ah, desculpa, eu falei já. Pode falar, Luciana. Gostaria de parabenizar vocês pela divulgação do livro. Acompanhei parte nas redes sociais e fiquei bem feliz. Já trouxe os exemplares que eu tinha para Alegrete e já vou começar também a divulgar por aqui, pela Fronteira Oeste. Excelente. Bom, se ninguém tem, enquanto o pessoal vai escrevendo as suas perguntas aqui... A Nara, Suzane. Colocou aqui. Mas, de qualquer forma, eu quero questionar para a Luísa, se ela puder falar um pouquinho, que estava ali dentro da parte dela, sobre o gerenciamento das áreas contaminadas, que entrou agora no código. E, Luísa, incrível nessa área, então, se puder nos falar um pouquinho sobre a tua percepção sobre essa mudança em relação e possíveis perspectivas para as áreas contaminadas. Obrigada, Su. Eu fiquei realmente muito contente, porque há bastante tempo que eu me interesso pelo tema, e eu sempre vi uma preocupação dos empreendedores e detentores de áreas contaminadas querendo resolver a questão, mas com medo de vir à tona. E até eu comecei a observar que sempre que eu fazia uma palestra, eu dava uma aula, era no intervalo que vinham me perguntar alguma coisa sobre áreas contaminadas. Ninguém conseguia fazer isso durante a exposição. E com toda razão. Eu vi agora há poucos dias, acho que foi no nosso grupo da UBA, um caso em que o empreendedor estava licenciado pelo órgão ambiental, fazendo já o processo de descontaminação da área, e o Ministério Público entrou com uma ação civil pública porque era uma área contaminada. Então, isso aí demonstra o quanto existe de insegurança jurídica para fazer esse tipo de trabalho. A descontaminação é um processo longo, é um processo muito caro, requer licenciamento para ser feito, então é uma questão importante. Nós temos certamente muitas áreas contaminadas aqui no estado, desconheço que exista um inventário, pelo menos assim, com publicidade, para se saber quais são exatamente. E para mim, isso sempre aconteceu exatamente por falta da legislação. São Paulo está 1000 anos na nossa frente, já com legislação, com tudo, estão trabalhando, eles estão, inclusive, classificando as áreas para não usar áreas novas para processos que sejam considerados sujos. Então,
nós temos tudo para fazer isso, precisávamos de legislação. Então, agora foi disparado isso através do código. Então, eu espero que agora a gente comece a trabalhar numa legislação de regulamentação e como trabalhar isso aqui no Estado para prover o empreendedor, do proprietário das áreas, né, dessa necessária segurança jurídica para fazer essa correção. Perfeito, muito obrigada, Luísa. Pessoal, perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém quiser falar, a gente libera a câmera também. Não fiquem com vergonha, queremos a participação de todos, que é para ser um bate-papo mesmo. Pode falar, Sutoli. Todas as respostas e as perguntas estão no livro, né, Suzane? Então, também adquirir o livro ajuda nas perguntas, nas respostas. Verdade, verdade. Pessoal, eu também quero comentar que nosso próximo encontro vai ser no dia 25 de março, e o tema vai ser sobre as auditorias, artigos 81 e 89, que foram escritos pela Juliana Stangerlin e por mim, e teremos a Vanessa Rodrigues como convidada. A Vanessa é chefe da CELMI na FEPAM, e vai ser uma honra também recebê-la para a gente falar sobre este assunto das auditorias, que está super atual. Alguns nossos panelistas gostariam de repente, de adicionar alguma coisa que lembrou que não falou durante a apresentação, tecer mais algum comentário? Suzane, se tu me permites, fica à vontade, Luísa. Não, eu só ia comentar que eu acho que foi muito interessante, porque nessa primeira parte eram tantos os assuntos, porque quando a gente trabalha com as definições e com os instrumentos, e a gente fez um apanhado geral, e vocês pensaram as questões que eu achei mais importantes. Eu já tinha lido os comentários de vocês dentro do código, e achei muito bom, e justamente aquilo que eu marquei como mais importante, no meu entender, vocês trouxeram hoje para a discussão. Então, eu acho que é muito interessante, e isso deixa com vontade de ler o resto e de acompanhar. Então, parabéns pela apresentação que vocês fizeram. A Luciara foi muito feliz também, analisando a questão do planejamento, que é importante. Acho que ela captou os pontos principais. Foi realmente muito bom. Obrigada. Eu gostaria também, Suzane, já que encaminhando para o encerramento, de dizer da minha satisfação, né, de estar aqui hoje, abrindo, então, as discussões em torno do Comentários ao Novo Código, que foi esse projeto abraçado pela GAI, né, não só aqui na pessoa da comissão organizadora, formada por mim, pelo Citolin e pelo Alexandre Burman, mas também por todos os associados. Foi um trabalho realmente de fôlego, né, ao longo desse ano de 2020, que foi um ano tão conturbado para todo mundo. E acho que esse início de discussão ele é bastante simbólico, né? Não só pelo número de associados que nós vemos aqui presentes, mas também de amigos, de parceiros da área técnica, da área jurídica, e acho que tem um simbolismo também aqui que eu particularmente gostaria de destacar, pela presença da Luísa, né, que é uma pioneira dentro do direito ambiental. Aqui nós devemos por muitas portas abertas, né, a nossa precursora homenageada e sempre muito querida, e pela presença da Luciara, né, que é uma das nossas associadas mais recentes, e eu acredito que mais jovem também, e que aceitou esse desafio, né, recém-associada à GAI. Ela aceitou falar sobre um capítulo e se saiu muito bem num período de pandemia, enfrentou Covid, mas cumpriu com os prazos e agora está aqui com a gente discutindo esse tema. Então, registro aqui a minha alegria, a minha satisfação. Seguiremos com outros tantos encontros. A nossa ideia é vencer todos os capítulos do livro até o final do ano. De 15 em 15 dias, vocês estão todos convidados para estar conosco aqui debatendo esse tema. Obrigada, um abraço. Suzane? Muito obrigada. Muito obrigada. Então, Fabiana, Luísa, Citolin, Luciara, foi um imenso prazer ter vocês esta noite, fazendo a abertura dessa obra tão importante para a GAI, que será a primeira de muitas.
Então, novamente agradecer aos nossos convidados, aos nossos associados, quem veio nos prestigiar essa noite, apesar desse momento tão difícil. Agradecemos imensamente a presença de todos e aguardamos vocês no dia 25 de março, no nosso próximo encontro. Muito obrigada.